dando sequência aos nossos vídeos sobre o metabolismo dos carboidratos. Agora vamos ver como a gente converte moléculas como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos em glicose novamente. Isso vai acontecer por uma via que a gente chama de via gliconeogênica, ou gliconeogênese. E por que isso vai acontecer, viu, pessoal? Até pelo fato de que vocês vão ver que eu vou gastar ATP, vou gastar moedas de energia para produzir glicose por essa via. Isso ocorre porque é o seguinte, existem algumas células, alguns tecidos no nosso corpo que ou só usam glicose ou então usam majoritariamente a glicose. Então, tipo aqui, ó, o cérebro humano, o sistema nervoso, as células vermelhas, que são os eritrócitos, os testículos, a medula renal, os tecidos embrionários. Neles aqui, vocês podem observar que a glicose, ou ela vai ser o único combustível utilizado, ou ela vai ser o principal combustível utilizado. Então, tipo, se nas nossas reservas de glicose, que está na forma de glicogênio, estiverem baixas, ou seja, se tiver uma baixa de glicogênio, eu vou ativar essa via, que é a via gliconeogênica, certo? Isso vai acontecer principalmente quando eu tenho um intervalo muito grande entre as refeições, quando eu tenho um jejum muito prolongado, ou quando eu tenho um exercício físico muito vigoroso, certo? Lembra que lá na glicólise, o finalzinho dela eu produzi 2 moléculas de piruvato? Como é que eu faço então para esses piruvatos voltarem a ser glicose? Ou seja, como é que eu faço essa gliconeogênese? Vamos ver como é que ela acontece. Então, bora lá. Eu tenho aqui 2 moléculas de piruvato, ou de ácido pirúvico, e elas vão sofrer a ação de uma enzima chamada piruvato carboxilase. Por meio dessa enzima aqui, você vai ver também que eu vou perder 2 ATPs. Então, essas 2 moléculas de piruvato vão virar 2 moléculas de oxaloacetato, certo? Esses 2 oxaloacetatos vão sofrer a ação de uma enzima chamada fosfoenolpiruvato quinase, ou PEP quinase, no qual eu vou ter o gasto agora de 2 GTPs. O que vai diferir um GTP de um ATP é que o ATP eu vou ter uma adenosina e o GTP eu vou ter uma guanosina. Então, elas só têm essa mudança, mas assim, energeticamente elas são muito similares. Então, do piruvato para o oxaloacetato, perco 2 ATPs. Desses 2 oxaloacetatos para esses 2 fosfenolpiruvatos, eu perco 2 GTPs. E são reações irreversíveis, tá, pessoal? Irreversíveis, porque só tem uma seta, beleza? Então, 2 piruvatos virando 2 oxaloacetatos por meio da enzima piruvato carboxilase é uma reação irreversível. Assim como esses 2 oxaloacetatos virando esses 2 fosfenolpiruvatos por meio da enzima fosfenolpiruvato quinase também é uma reação irreversível. Agora, esses 2 fosfenolpiruvatos formados vão passar por uma reação reversível por meio da enzima enolase. A enzima enolase vai transformar esses 2 fosfenolpiruvatos em 2 moléculas de 2 fosfoglicerato. Não confunda esse 2 com parêntese com esse 2 aqui. Esse 2 em parêntese é para falar que essa molécula aqui são 2, entendeu? Então são 2 fosfogliceratos. São 2 moléculas de 2 fosfogliceratos, tá? Não confundam. 2 moléculas de 2 fosfogliceratos. Esse 2 fosfoglicerato significa que esse fosfato está ligado no carbono 2. Essas 2 moléculas de 2 fosfoglicerato vão passar por uma reação reversível também, por meio da enzima fosfoglicerato mutase. Como é uma fosfoglicerato mutase, ela vai fazer uma reação de isomeria de posição. Então, esse fosfato que está no carbono 2 agora vai para o carbono 3. Beleza? Então, tinha 2 moléculas de 2 fosfoglicerato, que ao passar pela ação da enzima fosfoglicerato mutase, vão virar outras 2 moléculas de 3 fosfoglicerato. Essas 2 moléculas de 3 fosfoglicerato agora vão passar por ação da enzima fosfoglicerato quinase. E é reação reversível também, ó, essas 2 setas, no qual você vai ter gasto de 2 ATPs. E esses 2 ATPs, o que você vai acontecer? Cada um desses ATPs vai dar um fosfato para cada uma dessas moléculas de 3 fosfoglicerato. Então essas 2 moléculas de 3 fosfoglicerato vão virar 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato.
porque cada um desses ATPs conferiu um fosfato ao carbono 1 dessa molécula. Então, antes era 3-fosfoglicerato, ganhou cada um fosfato no carbono 1, agora é 1,3. Antes era só fosfoglicerato, agora é bifosfoglicerato, porque tem agora fosfato no carbono 1 e fosfato no carbono 3. Essas duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato vão passar por ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Por meio dessa enzima aqui, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, o que vai acontecer? O NAD reduzido vai reduzir essa molécula aqui, certo? E ao mesmo tempo que ela reduz, ela se oxida. Tudo aquilo que sofre uma redução, tudo aquilo que faz uma redução sofre uma oxidação. Então esse NAD reduzido vai ser depois um NAD oxidado. E esse 1,3 bifosfoglicerato são duas moléculas dele, cada uma vai perder um dos seus fosfatos. Então antes era 1,3 bifosfoglicerato, agora virou o gliceraldeído 3-fosfato. Então perdeu o fosfato que tinha no carbono 1, agora está no carbono 3. Então duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato viraram duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Agora essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas vão passar por ação de uma enzima chamada triose fosfato isomerase. Tá vendo que são reações reversíveis. Então são duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então cada uma delas vai sofrer a ação da triose fosfato isomerase e vão virar moléculas de dihidroxicetanofosfato. Agora vem que eu não estou colocando mais duas aqui, porque eu estou separando. Vem uma de hidroxicetanofosfato aqui e a outra de hidroxicetanofosfato aqui. E elas vão seguir essa via. Essas duas aqui, de hidroxicetanofosfato, o que vai acontecer com elas? Elas vão se juntar por meio de uma enzima chamada aldolase e são reações reversíveis, tá, pessoal? Juntando a de hidroxicetanofosfato com essa outra de hidroxicetanofosfato, ela vai virar a frutose 1,6 bifosfato. Essa frutose 1,6 bifosfato vai sofrer a ação da enzima frutase 1,6 bifosfatase, que vai fazer com que o fosfato que tinha aqui no carbono 1 seja perdido. E agora virou frutose 6-fosfato. Essa reação aqui é irreversível, tá? Só tem uma seta. Essa frutose 6-fosfato vai passar por ação de uma enzima chamada fosfohexose isomerase. E agora essa fosfohexose isomerase, que faz essa reação reversível, tá? Ela vai fazer uma reação de isomerização, só que é uma isomeria de função. Então, o que era uma frutose 6-fosfato vai virar uma glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai passar por ação da enzima glicose 6-fosfatase. E essa glicose 6-fosfatase, lembra que essas enzimas elas são encontradas ou nas células dos túbulos renais ou no fígado, certo? Então essa glicose 6-fosfatase vai tirar esse fosfato dessa glicose. Certo? Tirando o fosfato dessa glicose, ó, saiu esse fosfato e ela voltou a ser glicose. Aí vem uma observação. Para a via gliconeogênica, você viu que você teve o gasto de quê? De 4 ATPs, ou melhor, foram 2 ATPs e 2 GTPs. Mas lembra que eu falei para vocês que o ATP e o GTP eles têm energia similar? Aí mais uma vez o povo pergunta, mas para que eu vou fazer um processo para gastar energia? Se o corpo toda hora quer ganhar energia. Mas é porque tem células do nosso corpo que para ganhar energia precisa da glicose. E se não tiver glicose suficiente, aí eu preciso fazer um processo que produza glicose com os substratos que o corpo tem. Que no caso pode ser o piruvato, o lactato, aí que eu expliquei como sai no piruvato. E esse processo de formação dessa glicose, por essa via, é chamada de gliconeogênese. Beleza?